Só pegar um. Gente, vocês estão me ouvindo? Só pegar um. Sim. Só pegar um. E agora também já podemos começar. Gente, vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Pronto, então agora a gente já voltou para a transmissão. Peço desculpas pela interrupção, mas online tem seus desafios, mas a gente vai poder então retornar à palestra e a gente vai voltar um pouquinho só para continuar na mesma linha. Então, passa a palavra. Gente, vocês estão me ouvindo? Oi, de volta, pessoal. Então, agora começar e aí Então, como eu falei, a Libs é uma empresa 100% brasileira, familiar. A gente já tem 67 anos de história, né? A gente fica em Budas Artes, pertinho de São Paulo. E hoje a gente já tem mais de 4.000 colaboradores. Tem aproximadamente 1 terço na operação, na fábrica, 1 terço no time de campo e 1 terço no time administrativo. Então, como eu falei, a Libs é uma empresa 100% brasileira, familiar. A gente possui hoje mais de 99 produtos, né, quase 100 produtos, em mais de 200 apresentações, em diversas indicações diferentes. Então, principalmente oncologia, hematologia, sistema nervoso central, dermatologia, né? E o mais importante, no ano passado a gente alcançou aí 13,5 milhões de pessoas, né, que foram tratadas com os nossos produtos produzidos lá em Budas Artes. Essa é uma foto aérea da nossa planta lá de Imbu. Então a gente tem ali, com o número 1, a planta farmacêutica, que é onde a gente produz os nossos medicamentos de fato, né, que são os que a gente chama de produto final, né? Então a gente tem todas as formas farmacêuticas, líquidos, sólidos, semissólidos, líquidos estéreis, né, intravenosos, spray, liofilizados. E a gente tem também a planta de que é um grande diferencial da Lips, né? A gente também produz insumo farmacêutico ativo, né? Hoje a gente sabe que aí, né, mais de 90% de todos os IFAs usados no Brasil vêm de fora do país, então a gente tem uma alta dependência, ficou bem claro, né, durante a pandemia. Então a Lips tem uma planta dedicada a fabricar insumo farmacêutico ativos, alguns que são estratégicos, para que eles virem o produto final na planta farmacêutica, tá? Então, na nossa planta de IFA, a gente produz sintéticos, hormônios, semissintéticos, produtos de fermentação, né, que acabam sendo biológicos também, e os biológicos que advêm de organismos geneticamente modificados, tá? Que é essa planta, não sei se vocês veem meu cursor, mas essa planta maior aqui é a planta de biotech, que é onde eu trabalho, tá? Então, como eu falei, hoje a gente produz, né, os IFAs, alguns IFAs na nossa planta de Embu das Artes. Hoje, 5 dos nossos produtos a gente produz desde o IFA até o produto final, né, reduzindo assim a dependência aí de alguns IFAs estratégicos para o país do mercado externo. Então, falando de medicamento biológico, né, para vocês engenheiros químicos que podem trabalhar com todos os tipos de medicamentos. Existem os medicamentos sintéticos, eu trouxe aqui a aspirina como um exemplo, e existem os biológicos que são muito mais complexos, em estrutura, em número de átomos, enfim. E aí, eu trouxe aqui duas moléculas biológicas bem diferentes entre si, né? Uma molécula biológica pequena, que tem em torno de 3.000 átomos, aqui a insulina, e um anticorpo monoclonal, né? Que é o principal produto que nós produzimos hoje na Biotech, que tem uma estrutura bem mais complexa, em torno de 25.000 átomos. Então, por isso, lá na Libs a gente costuma fazer uma analogia, assim, bem simples para as pessoas que nunca trabalharam com biológicos, né? A gente fala que a aspirina, que um medicamento sintético é uma bicicleta, que uma molécula biológica pequena é um carro e que um anticorpo monoclonal é um avião. Então, toda a complexidade de peças de manutenção de atributos de qualidade acompanham a complexidade, né, da bicicleta, do carro e do avião, né? Então, por isso, a produção de anticorpos,
ela tem que ser muito robusta, reprodutível e é bem mais complexa, tá? Do que as rotas sintéticas. Mas aí, medicamentos biológicos, existem diversos tipos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? E trouxe também um gráfico de iniciativas. Esse gráfico de iniciativas, ele é de 2021, a gente estava num cenário de pandemia, né? Então, aí vocês veem que a maioria das iniciativas de novos desenvolvimentos de biológicos no mundo estava muito focada em vacina, né? E naquela época a gente estava vivendo também um boom de terapia gênica, né? Então, a gente tem, além das terapias gênicas, as terapias celulares, né? Então, são produtos biológicos baseados em células, né? Geralmente, terapias autólogas. A gente tem diversos tipos de proteínas, dentre eles também anticorpos. Algumas outras moléculas que não são proteínas, aí principalmente para vacinas, e os ácidos nucleicos, né? Tanto para terapias gênicas quanto para vacinas de mRNA, que foi o que entrou em voga aí a partir de 2021 com a vacina de Covid da Moderna, né? E aí, falando de MABs, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que um MAB, um anticorpo monoclonal, que a gente apelida carinhosamente de MAB, né? É uma proteína. E ela sendo uma proteína, ela vai seguir as mesmas teorias de uma proteína. Então, é uma cadeia de aminoácidos, mas sendo um anticorpo, ela identifica e é capaz de neutralizar corpos estranhos dentro do nosso organismo. Então, é aquele famoso modelo chave-fechadura, né? Ela tem uma alta especificidade, então, entre anticorpo e o antígeno, entre o anticorpo e um ligante, né? Então, é uma sinalização para a ação de todo o sistema imunológico da pessoa. E aí, dentro dos medicamentos biológicos, a Libs atua hoje principalmente com biosimilares, né? Então, o que são biosimilares e por que a gente chama de biosimilares? No mundo dos sintéticos, a gente fala em genéricos, né? Que são medicamentos exatamente iguais aos medicamentos referência, né? Porque são moléculas pequenas, sintéticas, e a gente consegue chegar num nível de semelhança de 100%, tá? No caso dos biológicos, assim, pela pura complexidade deles, a gente não consegue falar em genérico, a gente fala de biosimilar, porque muitas vezes eles não são exatamente iguais a nível molecular, mas eles são muito semelhantes, tá? Então, o que é importante do biosimilar? Às vezes eles não são exatamente iguais ao referência, mas eles são usados na mesma dose e para o tratamento da mesma doença, tá? Então, o que a gente precisa para chamar um medicamento de biosimilar? A gente precisa que, primeiro, ele tenha a mesma indicação, o mesmo mecanismo de ação, a mesma função biológica dentro do organismo. Tá? Além disso, os mesmos atributos estruturais, e obviamente a mesma segurança, mas também resultados muito semelhantes nos estudos clínicos. Tá? Então, essa biosimilaridade, alta similaridade, ela é comprovada através de todas essas iniciativas. Tá? E por que é importante falar em biosimilar, especialmente aqui no Brasil? O biosimilar é uma porta de entrada para o Brasil começar a trabalhar com medicamentos biológicos, que são medicamentos de alta complexidade, que demandam uma planta de produção super complexa, equipamentos complexos, equipamentos muito caros. Então, desenvolver um medicamento referência, um anticorpo monoclonal aqui como exemplo, ele custa em torno de $1 bilhão, desde o analítico, desde a descoberta de um target, até você conseguir desenvolver aquele anticorpo em pequena escala, levar para um estudo pré-clínico. O que é um estudo pré-clínico? Levar para um modelo animal. Então, muita gente que faz a iniciação científica provavelmente já produziu uma proteína que testou num camundongo. Então, fazer um pacote pré-clínico, que muitas vezes é camundongo, primatas, outros animais, dependendo da doença. Daí, passar para um estudo clínico em humanos, que isso já envolve uma planta de produção que atua em boas práticas de fabricação, para fazer os estudos clínicos de segurança e eficácia. Tá? Então, $1 bilhão, é muito dinheiro. E quando a gente fala de desenvolver um biosimilar, ou seja, desenvolver um medicamento que já é altamente similar a um que já existe, eu estou falando de aproximadamente 20% desse custo. Por quê? Porque se esse medicamento já existe, eu começo gastando muito tempo e muito investimento na parte analítica. Então, eu começo olhando para a caracterização dessa molécula e comparando ela com a molécula referência, tá? Então, eu acabo gastando menos tempo e menos investimento nos estudos clínicos, porque eu vou apenas comparar
né, os resultados com o medicamento referência, né? Então, por isso, é uma ótima porta de entrada para o Brasil, que até pouco tempo atrás não trabalhava com biológicos, né? Agora já existem aí algumas empresas que trabalham, mas a ideia é que a gente vá avançando e aos poucos vá tendo os nossos próprios desenvolvimentos para a gente ter também os nossos medicamentos referência, tá? Então, falando de medicamento biológico, aqui mais especificamente no anticorpo monoclonal. Como que a gente começa isso? A gente começa isso transformando uma célula, tá? No caso da biotech aqui na Libs, a gente usa uma linhagem celular que a gente chama de célula CHO, que é a linhagem celular mais utilizada no mundo para a produção de anticorpo monoclonal, tá? Ela é uma linhagem que ela advém, né, o nome dela, né, é Chinese Hamster Ovary, então ela vem do ovário do hamster chinês e é uma célula que tem a capacidade de produzir um anticorpo muito similar ao anticorpo humano, tá? Porque afinal o hamster também é um mamífero. E como ela é uma linhagem muito utilizada, todo o genoma dela é conhecido, tá? Então a gente consegue ter um controle muito alto sobre tudo que essa célula faz, o metabolismo, as vias metabólicas, tudo, todas as enzimas presentes, etc, tá? Então, o que a gente vai fazer é dar a receitinha para essa célula produzir o que a gente quer. Essa receitinha nada mais é do que o DNA, né? Então, é a sequência do DNA que vai codificar para a nossa proteína, tá? Então, no caso do anticorpo, a gente tem os genes da cadeia leve e da cadeia pesada do anticorpo, a gente vai inserir esse gene no meio do genoma da célula CHO, tá? Então, é uma receitinha que originalmente a célula CHO não tinha, mas agora, com essa receita dentro do genoma dela, ela vai ser capaz de expressar essa proteína e de produzir o anticorpo monoclonal. Então, muitas pessoas falam que cada célula, né, que cresce num bioreator é uma mini fábrica de anticorpo monoclonal, tá? Porém, essas células, apesar de produzirem o anticorpo monoclonal, também produzem uma série de coisas, porque elas são células, são organismos vivos, né? Igual nós. Então, vocês estão produzindo aí o trabalho de vocês, mas também estão passeando, comendo, enfim, fazendo muitas outras coisas, né? Então, eu vou falar aqui do banco de células. Como eu falei, então, a gente faz essa clonagem, né, para inserir um gene estranho, né, originalmente dentro de uma linhagem celular que vai ser capaz de produzir a nossa proteína. E aí a gente fabrica um banco de células, tá? Então, quando a gente está desenvolvendo o produto, o primeiro banco de células que a gente fabrica é um banco de células de pesquisa, tá? Então, é um banco de células que a gente vai crescer essas células e vai entender, será que elas estão de fato produzindo a molécula que eu quero, com os atributos de qualidade que eu quero? Se não, por quê? O que aconteceu no genoma dessa célula? Será que ela está produzindo, mas ela está produzindo muito pouco? Uma produtividade tão pequena que eu sei que não vai ser capaz de lá na frente eu transformar isso num produto? Né? Então, é nesse momento que a gente faz muitos testes de bancada e alguns testes até em escala um pouco maior para entender a qualidade desse banco de células de pesquisa, tá? Uma vez que eu tenho um banco de células de pesquisa que eu entendo que eu vou seguir com ele para o desenvolvimento do meu medicamento, eu produzo um banco de células mestre, tá? Esse banco de células mestre vai acompanhar toda a vida do meu produto, tá? Todo o ciclo de vida do meu produto, tá? E aí, esse banco de células mestre, ele já tem que ser produzido em um ambiente altamente controlado, tá? Em um ambiente que opera sob boas práticas de fabricação, que tem, enfim, auditorias do nosso órgão regulador Anvisa, né? Porque daqui para frente a gente tem que ter uma rastreabilidade de tudo, tá? Porque essas células é que vão produzir o nosso medicamento. E elas têm que sempre ser as mesmas células produzindo exatamente o mesmo medicamento, tá? Então, quando a gente fala banco de células, é um monte desses pequenos vialzinhos que tem entre 1 e 2 ml, com muitas células. Então, as células estão super concentradas ali. Então, às vezes, a gente tem, sei lá, 1 milhão, 10 milhões de células nesse 1 ml e meio. E é dali que a gente vai partir para produzir todos os nossos lotes. Então, é a partir desse poolzinho de células em 1 ml que a gente vai crescer as células e as células vão produzir o nosso anticorpo, tá? Então, esses vialzinhos que a gente vai descongelando um por um para fazer os lotes, todos os lotes aí ao longo do ciclo de vida do produto, é o que a gente chama de banco de células de trabalho, tá? Então, o banco de células mestre, ele é um banco muito poderoso, tá? Por quê? Porque a partir de um vialzinho de banco de células mestre, eu posso produzir um banco de células de trabalho, tá? Por que eu faço isso? Porque eu garanto
a segurança do meu produto e garanto o ciclo de vida do meu produto, tá? Então, não faz sentido eu, a cada lote, descongelar um banco de células mestre, tá? Se eu tenho a possibilidade de, garantindo que eu tenho a mesma estabilidade genética, mesmo número de cópias do gene, que eu tenha exatamente a mesma célula, eu consigo, a partir do banco de células mestre, produzir um banco de células de trabalho, e aí sim, o banco de células de trabalho eu vou usando lote a lote, tá? E aí, além disso, existe um outro banco de células, que é um banco de células que a gente fabrica. Esse banco de células não é rotineiro também, ele é um banco de células que geralmente a gente fabrica algumas vezes durante o ciclo de vida do produto, dependendo do que acontece ali, que é um banco de células de final de produção. Então, o que é isso? No final do meu processo de crescer células, eu vou pegar essas células que já estão idosas, né, que elas já se multiplicaram, já se dividiram muitas vezes. Vou fazer um novo banco de células para entender se esse banco de células, depois de N gerações, continua tendo a mesma estabilidade genética e a mesma pureza do meu banco de células de trabalho e do meu banco de células mestre. Tá? Então, isso é um controle muito rígido de qualidade desse material, porque é desse material que vai advir todo o nosso produto aí ao longo do ciclo de vida, tá? Então, falando do processo, a gente começa um processo de produção de anticorpo monoclonal descongelando ali um vaiozinho de banco de células de trabalho. Então, a gente está falando de 1 ml, 2 ml de célula, tá? E aí a gente começa focado em quê? Em expandir essas células, né? Se cada célula é uma mini fábrica, cada célula vai produzir um pouquinho de anticorpo, o que eu quero é ter muitas células, tá? Então, eu vou passar aí alguns bons dias crescendo essas células. Então, eu vou passar de frascos de 20 ml para frascos maiores de meio litro, para frascos de 2 litros, né? Acho que hoje o maior frasco que tem é de 2,5 litros. E aí, eu vou passar isso para bioreatores, tá? E aí, eu acho que o negócio começa a ficar mais interessante para os engenheiros químicos, pelo menos do meu ponto de vista. Uma vez que eu tenho essas células com volume um pouquinho maior e eu passo para bioreatores, eu começo a ter um ambiente muito mais controlado, tá? Então, o que eu quero é crescer essas células e sempre dar para essas células exatamente o mesmo ambiente para que elas reproduzam sempre exatamente a mesma curva de crescimento, as mesmas vias metabólicas, exatamente o mesmo anticorpo que ela vai produzir. E exatamente os mesmos contaminantes que depois eu vou purificar, tá? Então, nesse bioreator, eu controlo a agitação, eu controlo o pH, muitas vezes baseado aí em invasões de ar, em adição de base. Eu controlo temperatura, muitas vezes eu vou variar a temperatura ao longo do processo de produção. Eu controlo N variáveis diferentes, e aí muitas vezes uma variável impacta na outra, né? E aí é por isso que a gente tem uma malha de controle desse bioreator, onde a gente define o que é que vai variar em função do quê e como vai variar, né? Então, se eu estou crescendo uma célula de mamífero, essa célula de mamífero cresce em condições ótimas a 37 graus Celsius. Mas como é que eu quero controlar essa temperatura dentro do bioreator? Se eu tenho ali uma mistura de 100, 500, né? No caso da Libs, a gente tem bioreatores de 2.000 litros. Como é que eu garanto a homogeneidade dessa temperatura lá dentro? Né? Eu quero que essa temperatura seja controlada. Por exemplo, se por acaso essa temperatura cai, eu quero chegar nesse set point de 37 de uma forma muito brusca, porém rápida, ou de uma forma lenta, porém suave. Né? Então, tudo isso é o que a gente imputa na receita do controle P&D do bioreator, tá? Então, essa é uma das partes mais interessantes aí, é a etapa que o engenheiro químico mais consegue ajudar, né? Hoje a biotecnologia é um campo multidisciplinar, então eu trabalho com muitos biólogos, com muitos farmacêuticos, com veterinários, com engenheiros biotecnológicos, enfim, com pessoas de diversas formações, farmacêuticos, e eu entendo que esse controle do bioreator é uma coisa muito nossa, é uma coisa muito do engenheiro químico, tá? Então, na Libs, a gente trabalha com os frascos agitados, a gente passa por um bioreator de 20 litros, depois a gente passa por um bioreator de 100 litros, depois por um bioreator de 500 litros, até chegar nos bioreatores de 2.000 litros, tá? Que são os maiores bioreatores que a gente tem. Então, é nesse estágio que a gente realmente produz, né? A gente modifica alguns parâmetros do cultivo para que a célula produza o nosso anticorpo com todos os atributos de qualidade que a gente quer, inclusive com as modificações pós-traducionais que essa célula é capaz de fazer.
tá? Então, até esse momento, até o final do meu cultivo celular, eu já levei aí cerca de 40 dias, tá? Então eu fico aí por volta de 35 dias crescendo célula, esperando elas se multiplicarem, até eu passar para o último bioreator de produção de 2.000 litros, que é onde de fato eu foco o meu cultivo na proteção, na produção da proteína, tá? E daí para frente eu vou purificar. Então, se eu já tenho ali dentro do meu bioreator, isso daqui eu estou falando de um processo em batelada, né? Batelada alimentada. Se eu já tenho ali dentro as minhas células que já estão velhinhas, elas já produziram todo o anticorpo que elas poderiam produzir, e elas começam a morrer, começam a produzir muitos metabólitos. Está na hora de eu finalizar o meu cultivo, e aí o objetivo daqui para frente é purificar. É pescar o meu anticorpo dentro de todo o resto das coisas que está lá. Então, dos debris celulares, dos ácidos nucleicos que as células que morreram e que lisaram acabaram passando para o meio extracelular e de todos os outros metabólitos que ela produz. Além de todos os resquícios dos nutrientes que estavam lá no meio de cultivo. Tá? Então, daqui para frente é separar. E, geralmente, a primeira etapa de separação que a gente tem é uma filtração, a gente chama de clarificação, que é onde a gente retira as células. Porque uma vez que a célula CHO, ela expressa essa proteína, que é bem grande, né, cerca de 150 kilodaltons, ela excreta essa célula para o meio celular. Então, minha primeira etapa de separação é, eu separo as células, descarto as células e fico com o sobrenadante desse cultivo. Tá? Então, para fazer clarificação, muitas vezes eu uso filtros de profundidade e centrífugas, tá? E aí eu tô falando de parâmetros. A gente precisa ter muito cuidado no controle dos parâmetros dessa etapa, porque a gente não quer lisar as células, a gente quer separar as células do sobrenadante sem lisá-las, porque se a gente lisar, a gente vai ter muito mais coisa para purificar, muito mais contaminante, tá? Então, a gente toma muito cuidado com o diferencial de pressão desses filtros. Muitas vezes são filtros de profundidade com diferentes ranges de poros, né, em série. Então, o diferencial de pressão é muito importante. Na clarificação, a mesma coisa, né? A gente, obviamente, controla a rotação, mas sempre tomando muito cuidado com a pressão e com a tensão de cisalhamento que a gente entrega para essas células, tá? E aí isso passa para as cromatografias, né? Geralmente a gente faz cromatografias aí de troca iônica, então ela é uma brincadeira com a carga do meu anticorpo. Então, se eu tenho uma resina que está carregada positivamente, um anticorpo que está carregado negativamente, esse anticorpo vai passar direto ou ele vai grudar na resina. Então, é uma brincadeira com essa carga da nossa proteína num determinado pH, frente ao pH de todos os contaminantes. Tá? Então, eu sabendo o meu ponto isoelétrico do meu anticorpo, que é onde a carga dele é neutra, eu vou saber o range que o pH que o meu anticorpo está positivo, o pH que o meu anticorpo está negativo, tá? Então, existe essa brincadeira com as cargas nas cromatografias e, como primeira etapa cromatográfica, que a gente já consegue purificar bastante o anticorpo, a gente tem geralmente uma cromatografia de afinidade, tá? Que é o quê? É uma resina que tem como ligante uma proteína, que se chama proteína A, que é uma proteína que tem alta especificidade por anticorpos, por IgG. Tá? Então, uma proteína que advém de um micro-organismo. Como essa proteína tem uma alta especificidade, ela virou um ligante de uma resina para fins industriais. Então, uma vez que o meu sobrenadante do cultivo, depois de eu ter clarificado, eu passo por essa resina, os anticorpos se ligam à resina e quase todo o resto já elui. Tá? Então, é uma etapa cara, complexa, porque eu tenho que tomar cuidado com fluxos lineares, volumétricos, tempo de residência, né, interação pH, força iônica, porém é uma etapa muito eficaz, tá? Eu também tenho na purificação, no downstream, etapas de segurança viral. Então, se eu estou cultivando uma célula animal, eu preciso garantir que essa célula animal está livre de vírus e que o meu produto vai estar livre de vírus, tá? Então, esse gerenciamento de risco quanto a vírus é um gerenciamento que tem que ser muito robusto, que vai desde da caracterização das matérias-primas até o produto final. E falando em operações unitárias dentro de uma produção de anticorpo monoclonal, as etapas de segurança viral têm que estar presentes, tá? Então, geralmente ortogonais, geralmente envolve uma filtração com um filtro com poro da ordem de nanômetros, né? E uma inativação viral. E aí eu posso inativar um vírus com adição de algum surfactante ou com baixo pH, tá? E essas etapas,
Essas operações unitárias são super caracterizadas e a gente também faz estudos regulatórios muito interessantes que se chamam estudos de clearance viral, né? Estudo de o quanto as minhas etapas de purificação são capazes de remover possíveis vírus que possam acidentalmente estar no meu processo. Tá? Então, é um estudo bem interessante e bem complexo. E aí, por fim, falando de MABs, diferente de uma molécula sintética, ele não vai ser estável ele sozinho. Então, ele vai sempre estar formulado, né? Então, ele vai sempre estar em uma solução, já com os seus recipientes, para garantir a estabilidade desse produto, tá? Então, quando a gente fala de um IFA, né, de um insumo farmacêutico ativo, de um anticorpo, na verdade, ele já é quase que o produto final, porque muitas vezes ele já está ali com quase todos ou todos os recipientes presentes para garantir a estabilidade durante um processo de congelamento ou durante um processo de transporte até as clínicas onde ele vai ser usado, tá? Aí eu trouxe aqui uma fotinho. Só avisar que apareceu uma notificação, acho que do Teams, que tá na tela e não tá dando pra ver. Obrigada por avisar. O Flávio vai me esperar um pouquinho. Aí, certinho, agora foi. Obrigada. Eu trouxe aqui uma foto dos nossos bioreatores de 100 litros à direita e de 500 litros à esquerda, né? Esse é o nosso amigo Felipe, que está operando esses bioreatores, então ele está inoculando as células, passando as células ali para o nosso bioreator de 500 litros. Tá? Então, a gente tem ali em cima um rotor, que é responsável por agitar o bioreator, aqui embaixo várias portas, onde a gente adiciona sondas, né? Então, sondas de oxigênio dissolvido, sondas de pH, e aí diariamente a gente vai tirando amostras dos nossos bioreatores, coloca no microscópio, olha a carinha das células, vê como elas estão, conta as células, acessa a concentração, vê qual é a viabilidade dessas células, ou seja, quantos por cento delas estão mortas e quantos por cento estão vivas, além de fazer uma análise de todos os metabólitos presentes. Então, quanto tem de glicose, quanto tem de glutamina, glutamato, amônio, enfim, todos os metabólitos que a gente entende que são importantes ali para o controle do cultivo celular, tá? Aí eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre um lote que a gente produz hoje na Libs de anticorpo. Hoje a gente tem tamanho de lote de até 4.000 litros, então um lote usando 2 bioreatores de 2.000 litros. E a gente usa a tecnologia single use. O que é a tecnologia single use? Tudo que a gente usa no lote que entra em contato com o produto ou com os intermediários de processo é descartável. Tá? Então, a gente demora aí entre o upstream, que eu falei, que são aí quase 40 dias, 38 dias, e o downstream, mais 2 semanas, cerca de 50 dias para fazer um lote. Isso também é um cenário muito diferente do mundo dos sintéticos, né? Ou do mundo farmacêutico, onde um lote, às vezes, de envasar um produto ou de fazer um comprimido demora 2 ou 3 horas. Né? A gente está falando de um lote de 50 dias aí que custa alguns milhões de reais, então é uma baita responsabilidade. Né? E aí, como tudo que a gente usa é descartável, a gente usa aproximadamente 170 filtros para fazer um lote de anticorpo monoclonal. E todos esses filtros, no final, são inativados, descartados, enviados para incineração ou coprocessados, dependendo do material que eles entraram em contato. A gente utiliza aproximadamente 150 bags, que são esse carinha que eu coloquei aqui do lado. Isso daqui é um bag de bioreator. Então, muito embora vocês vejam um bioreator de aço inox, as nossas células, elas não entram em contato com aço inox, elas entram em contato com esse plástico que está dentro do bioreator de aço inox. Tá? Então, desse plástico vem todas as tubulações que a gente precisa para transferir as células, transferir o meio, transferir o cultivo deste bioreator para outro bioreator. Aqui vocês podem ver as hélices, né, os agitadores, que são navais. Tá? Então, a gente usa aproximadamente 150 bags para fazer as soluções, para fazer os cultivos, as purificações, e 1 quilômetro de mangueira. Tá? Então, essas mangueiras que são descartáveis, elas substituem aquelas tubulações de aço inox. Né? Então, quando vocês se deparam lá com as matérias de vocês, de ficar calculando perda de carga de cotovelo curto, cotovelo longo, volume morto, enfim, isso não existe aqui numa planta single use, porque a cada lote a gente vai refazer todas as tubulações que a gente precisa e que são descartáveis. Tá? Então, existe uma preocupação muito grande com o material dessas mangueiras, com o material desses bags, porque eles entram em contato com o nosso produto, mas eles não podem afetar
o nosso cultivo, afetar a molécula que a gente está produzindo, tampouco ter, enfim, produtos que são lixiviados, né, desses materiais plásticos. Aí, uma vez produzido, né? Aliás, durante o lote, a gente já tem vários controles em processo. Então, a gente já tira muitas amostras para fazer controles em processo, como essa que eu falei, que a gente tira do bioreator, né? Para acessar concentração, viabilidade. Mas, uma vez produzido o anticorpo, a gente vai acessar a estrutura primária, secundária, terciária, todas as modificações pós-traducionais no detalhe. Então, quais são as glicosilações que elas ocorrem, em que posição elas ocorrem, o quão puro está o produto depois de todas as minhas etapas de purificação e o quanto ele está ativo biologicamente. Então, se é um anticorpo que se liga, por exemplo, o rituximab, que é um anticorpo, que foi o primeiro anticorpo que a gente produziu, que é utilizado principalmente para o tratamento de linfoma não Hodgkin, ele se liga a uma molécula que é altamente expressa nesse tipo de linfoma, que é o CD20. Então, ele precisa estar ativo e, de fato, se ligar a esse CD20. Então, esse é um teste in vitro, também analítico, que a gente faz para liberação lote a lote, tá? E aí, além disso, tem muitas outras análises que a gente faz de rotina lote a lote, além de algumas outras que a gente faz em um momento específico para comprovar a biosimilaridade que eu falei lá no começo da nossa conversa. Tá? Então, hoje, o controle de qualidade de um lote nosso leva cerca de 30 dias para ser terminado. Então, 50 dias para produzir, mais 30 dias para caracterizar e liberar esse lote, que inclui desde a caracterização da molécula em si, quanto dos contaminantes. Aqui eu trouxe uma fotinho da nossa planta, né, com uma notícia que saiu na época. Nós inauguramos essa planta em 2016, né? Então, logo que eu entrei na Libs, eu acompanhei o finalzinho da construção dessa planta e a gente já inaugurou essa planta. E trouxe aqui uma foto do dia que a gente teve o registro, né? A gente teve a notícia que a Anvisa aprovou o registro do nosso primeiro anticorpo biosimilar, que é o Vivax. Falei para vocês, um anti-CD20. Eu tô bem novinha aqui na frente, já faz tempo, foi em 2019, mas foi um momento muito bacana, porque foi o primeiro anticorpo monoclonal produzido de forma industrial, em boas práticas de fabricação no país. E aí, falando, né, da biotech, hoje a gente tem o Vivaxa, que foi esse primeiro anticorpo aí que a gente comemorou bastante em 2019, e também o Elovi, que é o bevacizumab, tá? Que é um anti-VEGF, usado principalmente em câncer coloretal e câncer de pulmão. Então, hoje a gente produz esses dois anticorpos, desde lá do upstream, do cultivo de células, até o produto final, tá? E aí, em 2024, a gente inaugurou a nossa planta piloto, tá? Então, a planta produtiva, eu tô falando ali de bioreatores de 2.000 litros, mas na planta piloto eu tô falando de uma escala um pouco menor, e aí agora a ideia é que a gente use essa planta piloto, nós já estamos usando, né, para fazer as nossas otimizações, apoiar o time da produção, né, em resolução de problemas e utilizar essa planta principalmente para os nossos desenvolvimentos, tá? Então, hoje os produtos que a gente tem foram oriundos de uma transferência de tecnologia de um parceiro de fora, e agora o nosso desejo é trabalhar com projetos que estejam no estágio mais inicial de desenvolvimento. E aí, por isso, a nossa planta piloto foi inaugurada, tá? Eu trouxe aqui algumas fotinhos dela. Hoje, essas fotos já tem uns 3 meses, já mudou um pouquinho, mas a gente tem aí bioreatores, desde bioreatorzinho de bancada, incubadora, até um bioreator de 500 litros para poder produzir células, tá? Aí, falando aqui um pouquinho das iniciativas da Libs, a gente também tem aí alguns desenvolvimentos que a gente não está fazendo internamente, mas a gente investe. Então, a gente investe em parcerias com startups, com empresas menores, que estão desenvolvendo alguns produtos aí que são tecnologias aí um pouco mais novas do que os biosimilares que a gente trabalha hoje. Então, desde anticorpos monoclonais que são inovadores, ou seja, que têm targets aí diferentes dos anticorpos que já existem, até terapia celular, terapia gênica, coisas diferentes, tá? Coisas mais, assim, para um futuro mais a longo prazo. E aí, além disso, em 2024, quando a gente inaugurou a planta piloto, a gente também fechou um contrato com o CT Vacinas, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, para fabricar lote para estudo clínico da vacina Spintec, né, de Covid-19, que foi produzida lá em Minas Gerais
totalmente aqui dentro do Brasil pelo pessoal lá do CT Vacinas. Então, eles desenvolveram a vacina, eles fizeram os estudos pré-clínicos em animais e fizeram um estudo fase 1, fase 2 em humanos, e agora para o fase 3, eles nos contrataram como prestadores de serviço para produzir dentro da nossa planta piloto, né, que opera em boas práticas de fabricação, esse material para estudo clínico para eles, tá? Bom, deixei aqui algumas referências. Bibliografia básica, imagino que vocês usam a torta e a direito, que é basicamente o que eu usava lá atrás também há 20 anos, agora já deve ter uma edição muito mais nova, e algumas bibliografias complementares que eu acho bem interessante para vocês, caso vocês tenham interesse, tá bom? E é isso, falei um pouco rápido, mas espero que tenha dado para entender e fico totalmente disponíveis para perguntas, se vocês quiserem fazer aqui ou se vocês quiserem me contatar aí pelo LinkedIn, enfim, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, achei muito interessante. Eu já tinha feito as 2 bioengenharias que a gente tem no catálogo, mas realmente ver mais na prática, assim, e ver que tudo que a gente aprende em sala de aula realmente está acontecendo aqui no Brasil, é muito legal. A gente ainda vai ter a apresentação da visita, né? Aí não sei se vocês preferem abrir para perguntas agora ou depois desse momento. Oi, Esté, você quer liberar agora que você tem as suas reuniões, aí o pessoal já tira as dúvidas que eles precisam? Ou Vocês que sabem, eu tô tranquila até as 4 horas, então eu posso ficar aqui com vocês até as 4. Aí não sei se alguém já tiver pergunta, pode fazer, mas se quiser perguntar depois, não tem problema também. Legal, legal. Bom, alguém tem alguma pergunta? Podem ir mandando no chat as possíveis dúvidas. Eu, particularmente, tenho uma pergunta, assim, que eu fiquei um pouco curiosa. Você falou de várias etapas, né, muito diferentes, muito complexas, e eu fiquei curiosa para saber qual é a etapa mais custosa, se seria essa fabricação do primeiro banco de células, se seria o próprio bioreator, ou a purificação, porque eu entendo que não tem só uma etapa muito complexa, né? Esse processo biotecnológico, assim, diversas etapas e parece que todas são complexas, né? Quando a gente fala de um desenvolvimento de um produto, a etapa mais custosa é o estudo clínico em si, né? Levar isso, tirar isso do pré-clínico, do modelo animal, para levar para um estudo clínico fase 1, fase 2, que a gente está falando de humanos. Quando a gente está falando de produção de anticorpo monoclonal, lote a lote, que foi o que eu foquei aqui na minha apresentação, upstream e downstream, dependendo do anticorpo, às vezes fica 50% do custo no upstream e 50% no downstream. Isso vai depender principalmente do meio de cultivo que você vai utilizar. Então, existem meios de cultivos comerciais e você pode desenvolver o seu próprio meio de cultivo. Né? Para quem já fabricou aí no laboratório meio de cultivo, já sabe que eu estou falando aí de 50 matérias-primas diferentes. Então, é complexo, né? Então, é um produto que, se for comprado, né, um produto de prateleira comercial, é muito caro, né? Mas é realmente o coração do processo. Mas a resina que eu comentei de afinidade, que tem um ligante da proteína A, também é muito cara, né? Mas porque ela é muito, muito cara, a gente faz estudos para conseguir usá-las o máximo de vezes possível. Tá? Então, ela não é uma resina descartável. Então, a gente, em bancada, estuda quantas vezes ela consegue purificar, quantos lotes a gente consegue purificar com a mesma resina, garantindo a mesma qualidade, a mesma performance de separação. Mas é um mundo muito diferente do mundo das moléculas sintéticas, né? Então, a ordem de grandeza de investimento, de custo, é sempre muito mais caro. Então, cada lote que a gente faz é uma baita responsabilidade de cada operador que está ali, né, tocando dentro da planta. Obrigada, Esté. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu recebi aqui uma dúvida que mandaram. Eu vou ler ela aqui. Por favor, Ju. Lu. Foi falado que tem momentos bastante sensíveis durante todo o processo. Nesse sentido, como é feito o controle das substâncias presentes no sobrenadante a todo momento, a fim de saber se está tudo como planejado? Realmente, é tudo muito, muito controlado. Então, a gente chama de IPCs, né, que são os controles em processo, in process controls, a cada operação unitária que a gente faz. Então, a gente caracteriza não só como está a nossa molécula, mas como estão tudo que está ali junto, né? Então, a gente mede todas as proteínas oriundas da célula hospedeira, todo o conteúdo de ácidos nucleicos, tudo que a gente adiciona no meio de cultivo para que a célula seja capaz de, né, fazer o metabolismo dela e produzir o nosso anticorpo também é controlado.
Então, muitas vezes, existem ali algumas substâncias específicas que a gente adiciona no meio do cultivo, que a gente vai monitorando ao longo das etapas de downstream, para garantir que no final a gente tem um anticorpo 99,99% puro. Tá? É por isso que, ao longo dos 50 dias de cultivo, a gente tem aí por volta de 80 amostras, então mais de uma amostra por dia que a gente tira para caracterizar. E depois que a gente termina o lote, a gente fica 30 dias só para terminar todas as análises de liberação do lote, tá? Então, assim, entre eu começar o meu lote, descongelando ali o meu banco de células de trabalho, até eu ter, de fato, meu anticorpo na caixinha, no vial, com a bula, pronto para ser enviado para uma clínica, eu estou falando de mais de 4 meses. Então, é realmente bastante demorado e esse controle está em todas as etapas, inclusive depois que ele está na caixinha. A gente tem estudos para dizer como ele tem que ser transportado, estudos de estresse. Então, eu aumento a temperatura, diminuo a temperatura, eu chacoalho. Então, é garantir essa estabilidade até o momento que, de fato, o medicamento está no paciente, tá? Inclusive, é um medicamento que a gente dilui em bolsa de soro para ser infusionado, intravenoso. Então, a gente tem estudo de estabilidade até depois que ele é diluído no soro, né? Enquanto ele está sendo infusionado na veia do paciente. Interessante. Também tiveram algumas dúvidas sobre o uso dos plásticos, né, de single use. Falaram aqui, o aço inox é inerte e o plástico pode liberar substâncias sobre certas condições. Qual o principal motivo do uso dos plásticos na manipulação celular? E também uma outra pergunta questionou, né, esse uso dos plásticos, se teria outro mecanismo para tornar esse processo mais sustentável, pensando nesse elevado descarte e uso, assim. Ótima pergunta. Quando eu me deparei com o mundo single use, também foram os primeiros pensamentos que passaram na minha cabeça. Quando você pensa numa planta de aço inox, você gasta muita água e vapor em alta temperatura para conseguir esterilizar tudo. Então, o impacto da água e o tanto de água que a gente usa para ter esse vapor em alta pressão é maior do que o plástico, é maior do que o impacto do plástico. Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente fala de plantas de aço inox, geralmente são plantas dedicadas a um produto. Tá? E aqui a gente está entrando num mundo novo no Brasil, né? Então, hoje ainda existem poucas empresas no Brasil que fazem isso. E uma coisa muito importante para garantir, né, que os nossos produtos sejam sustentáveis e tenham um custo competitivo é garantir que a gente tem uma planta flexível. Então, hoje eu tenho uma planta que a gente já está produzindo 2 anticorpos monoclonais diferentes. Né? E a gente já está fazendo a transferência de tecnologia de um terceiro. Então, quando tudo que entra em contato com o meu produto é descartável, eu consigo ter uma linha flexível. Tá? É muito mais simples compartilhar essa linha entre diversos produtos. Imagina se eu tivesse que ter uma linha de produção para cada produto. Ia ser inviável economicamente. Tá? Então, hoje a gente consegue fazer uma campanha, então a gente faz vários lotes de rituximab. Para trocar a campanha e começar a produzir bevacizumab é muito simples. Porque o processo é inteiro feito dentro das bolsas e dentro das mangueiras, dentro dos plásticos, tá? E realmente, o aço inox é muito mais estável, inerte, não lixivia nada. É por isso que essas bolsas, elas têm um filme protetor do lado interno, que é estudado para não afetar o cultivo celular e para que nada ali lixivie, para que nada saia da composição desse plástico e passe para o meio líquido. Tá? Então, quando a gente fala, vamos usar uma mangueira, a gente conversa com o fabricante da mangueira, estuda o que a mangueira pode lixiviar em diferentes condições. Então, e se eu colocar um hexano, sei lá, se eu colocar um solvente super crítico, numa concentração super alta, o que vai sair desse plástico? Se eu colocar um NaOH, 1 molar, o que vai sair desse plástico? Para a gente entender quais são as moléculas que podem lixiviar desse plástico, e isso também é controlado ao longo dos lotes. A gente faz, inclusive, estudos bem complexos, tanto de substâncias não voláteis, como de substâncias voláteis, tá? Para entender a interação de cada solução que a gente usa, de cada intermediário de processo com esses plásticos. Então, tem o ônus e tem o bônus, né? A gente tem uma flexibilidade muito grande, mas a gente tem também que tomar muito esse cuidado. Então, a gente já tem estudos que mostram hoje alguns filmes protetores dentro de bioreatores que impactaram no cultivo celular, que mudaram as vias metabólicas da célula. Então...
Bom, acho que essas foram as perguntas até agora, então acho que a gente pode passar para o nosso próximo momento. E, de novo, queria agradecer a Stephanie, realmente achei uma palestra muito completa, assim, muito diferente mesmo. Que bom, gente, esse é o Muito objetivo. obrigada. Eu que agradeço, Esté. Esse é o objetivo, a gente compartilhar, vocês conhecerem um pouquinho do nosso dia a dia, conhecer um pouquinho, para até mesmo vocês saberem o que vocês querem, né, um pouquinho mais para frente, que eu acredito que essa área de engenharia tem uma gama muito grande aí que vocês podem atuar, e às vezes o mundo biotecnológico é um mundo que às vezes a gente nem, né, tá muito aí na frente. Eu acredito que ele vem crescendo cada vez mais, então fica a dica aí para vocês também, de pensar um pouquinho na biotech. Ô Rafa, você consegue compartilhar o vídeo, por gentileza? Rafa? Deixa eu ver. Ué, acho que ele travou. Sim, eu vou compartilhar, só um minutinho. Obrigada, Rafa. Boa. Acho que pode clicar em ocultar e nessa... Tem as duas setinhas meio na diagonal, que aí eu acho Tipo, os 2 pontos ali, uma seta que... boa. Aí agora é perfeito. Só tem que... Vamos lá. Vocês estão escutando o áudio no vídeo? Sim, Rafa. Perfeito. Obrigada. O Rafa só tá um pouco baixo. Tá bem baixo. Estamos com belas imagens Oi. aéreas do Complexo Obrigada. Industrial Libes, em Embu das Artes, São Paulo. A Libes é uma farmacêutica 100% brasileira que há mais de 66 anos transforma conhecimento em saúde para a vida das pessoas. É aqui onde produzimos nossos medicamentos em várias especialidades. Contamos com um espaço de mais de 150 mil metros quadrados. Na parte superior do terreno fica o CDI, Centro de Desenvolvimento Integrado, onde um time altamente qualificado atua na pesquisa e desenvolvimento de produtos, com olhar voltado às necessidades dos pacientes. Ao lado, temos a unidade galênica, onde a maior parte dos medicamentos do nosso portfólio são produzidos. Na parte inferior do terreno, temos a unidade fármacos, onde produzimos IFAs, insumos farmacêuticos ativos, com a farmoquímica, por meio de rotas de fermentação e síntese química, e a biotech, a primeira fábrica de produção de anticorpos monoclonais em escala industrial do Brasil. E essa é a fábrica que vamos conhecer hoje. A unidade de biotech é dividida em 2 andares. O upstream, andar que é dedicado à expansão do cultivo celular e expressão proteica. E o downstream, onde o produto é purificado até que a gente obtenha o anticorpo monoclonal com elevado grau de pureza. Realizamos uma transferência de tecnologia com a empresa mAbscience para a produção do rituximab e do bevacizumab aqui na nossa biotech. Utilizamos no processo produtivo as células do ovário do hamster chinês geneticamente modificadas, chamadas células CHO. Elas expressam anticorpos monoclonais que possuem estrutura quimérica, sendo aproximadamente 65% humana e 35% animal, e ficam armazenadas em criotubos de 1 ml a menos 150 graus Celsius. Estou localizado no piso de visitação upstream da biotech, que é o nosso andar biológico, dedicado ao cultivo celular.
E para iniciarmos o escalonamento celular, descongelamos 1 ml de células CHO, que são transferidas para um Erlenmeyer adicionando meio de cultivo. Em seguida, o conteúdo é inserido naquela estufa marrom, que você consegue ver ali no fundo da sala, para a incubação. No próprio equipamento, os colaboradores controlam os parâmetros ideais de produção, como agitação, pH, temperatura e a atmosfera de CO2, para que as células se multipliquem até alcançarmos o volume de 1.600 mililitros. Atingindo esse volume, vamos transferir o conteúdo para o próximo equipamento, que é esse branco aqui ao lado chamado de Wave, que simula movimentos de ondas. A multiplicação ocorrerá até atingirmos o volume de 20 litros. Aqui na Biotech contamos com a tecnologia Single Use. A tecnologia Single Use é um método de produção que utiliza bolsas plásticas descartáveis durante o processo produtivo, em um sistema fechado. Isso nos permite ter maior flexibilidade de fabricarmos diversos produtos em uma mesma rota produtiva, visto que o produto não tem contato direto com os equipamentos. Além disso, essa tecnologia permite economizar água e sanitizante para a descontaminação e limpeza dos equipamentos. Em resumo, nesta sala de inoculação, partimos de 1 ml de células CHO e chegamos a 20 litros do produto. Esse processo leva em média 19 dias. Na etapa seguinte, o conteúdo presente no Wave passa para a próxima sala, por meio de mangueiras e bombas, e é transferido para um bioreator de capacidade de 100 litros. Ao alcançarmos este volume, o conteúdo é transferido para um bioreator com capacidade de 500 litros. Em cada etapa, ocorrem análises de densidade e viabilidade celular. As células são transferidas para bioreatores de maior volume, com meio de cultura e condições que favorecem a multiplicação celular. O conteúdo do bioreator de 500 litros é dividido para outros 2 bioreatores com capacidade de 2.000 litros cada. A partir dessa etapa, acontecem 2 processos distintos. Primeiro, continuamos a multiplicação celular até as células atingirem a densidade celular desejada. Depois, alteramos os parâmetros dos bioreatores para que as células, agora em maior quantidade, passem a expressar a proteína de interesse, ou seja, o anticorpo monoclonal, que é o princípio ativo do nosso medicamento. Nesse momento, chegamos ao final das etapas de cultivo e expressão proteica, em que obtivemos aproximadamente 4.000 litros de produto. Iniciamos o processo de purificação ainda neste andar, sendo uma filtração, que separa as células CHO dos demais constituintes. Essa solução é transferida por meio de mangueiras single use para o downstream, e lá passa por um processo de purificação para a obtenção do IFA. Estamos localizados aqui no downstream. Na primeira etapa de purificação, utilizamos a técnica de cromatografia por afinidade, que é um método de separação de biomoléculas de uma mistura. Assim que o conteúdo vem aqui para o downstream, todo o produto passará por aquele equipamento ali ao fundo, que é chamado cromatógrafo. A base do cromatógrafo possui uma resina branca que você consegue acompanhar nas imagens. A primeira cromatografia é por afinidade. Todo volume passa por uma coluna que contém uma resina de alta afinidade pela proteína. Nesse momento, nosso anticorpo monoclonal se prende à resina. Os demais elementos passam direto. Em seguida, é adicionada uma solução tampão, que solta a proteína da resina. Feito isso, é adicionada uma nova solução tampão, que baixa o pH, realizando um processo obrigatório por ser célula de mamífero. Realizamos mais 2 etapas cromatográficas, uma troca aniônica e outra catiônica. E, por fim, passa por uma membrana filtrante. É realizado o ajuste da concentração da proteína, adicionando uma solução tampão na formulação. Chegamos finalmente ao anticorpo monoclonal puro.
O tempo total de produção de um lote é de aproximadamente 50 dias. E ainda temos mais 40 dias para as análises finais, que são realizadas pelo controle de qualidade. Após todas as etapas de purificação, temos um rendimento de 200 litros de produto, que ficam armazenados em bags single use a menos 20 graus Celsius. O processo de invase ocorre em nossa unidade galênica, na parte superior do terreno, na área de líquidos estéreis. O processo se inicia com o descongelamento lento do produto, o que mantém a sua eficácia. Para isso, ele é transferido para uma câmara fria de 2 a 8 graus Celsius por 10 dias. Após obtermos a forma líquida, é realizado o invase e os frascos são direcionados para o setor de embalagens e armazenados em câmaras frias até a sua expedição. Lembrando que as nossas embalagens recebem o selo FSC, uma certificação florestal que garante que foram produzidas respeitando o meio ambiente. Na Biotech, também contamos com a nossa planta piloto, uma área dedicada a atividades de otimização e desenvolvimento de produtos biotecnológicos provenientes de diferentes tecnologias, como anticorpos monoclonais, biosimilares e inovadores, proteínas recombinantes terapêuticas, entre outros. Ela também pode ser utilizada como CDMO, uma prestadora de serviço para desenvolvimento e manufatura. A área conta com toda a infraestrutura e equipamentos necessários para trabalhar no co-desenvolvimento e escalonamento de processos biotecnológicos, desde a bancada até a produção de material clínico e comercial certificados de acordo com as boas práticas de fabricação. Já a produção dos nossos medicamentos quimioterápicos ocorre na nossa unidade galênica. E nós temos mais de 20 anos na oncologia. Os nossos produtos estão presentes tanto na rede pública quanto na rede privada. A produção dos nossos medicamentos oncológicos ocorre em uma área dedicada, por conta da citotoxicidade dos ativos. A pesagem do ativo oncológico é realizada por meio de uma cabine isoladora, em um sistema fechado e controlado. Após a pesagem do ativo, ele será acomodado no interior de um equipamento chamado troféu, que é hermeticamente fechado. Na próxima etapa, todas as matérias-primas são abastecidas em um reator, que provê controle de temperatura e agitação durante todo o processo. E é iniciado o processo de manipulação. Todas as etapas são em grau A de esterilidade. Em paralelo, é realizada a lavagem dos frascos, utilizando uma água livre de íons, chamada WFI, específica para injetáveis. Os frascos são acomodados em uma estufa com esteira para o processo de despirogenização. Em seguida, os frascos seguem para a etapa de invase e podem seguir duas rotas diferentes, dependendo da sua apresentação, líquida ou liofilizada. A liofilização é a retirada do líquido presente na solução, utilizando uma sequência de congelamento, secagem e pressão, ficando a apresentação em pastilha. Os frascos são lacrados com tampa, lacre de alumínio e codificados. É inserida a base e luva e encaminhados para a etapa de embalagem secundária. Todos os frascos e tampas que não são utilizados ao final do processo são descartados. Nenhum material de embalagem que passa por estresse é reaproveitado. Em dezembro de 2024, inauguramos a planta de alta potência. Ela é uma área que trabalha no desenvolvimento de novos produtos sólidos, em que a característica da rota produtiva é ter um tamanho de lote em pequena escala, de meio quilo a 12 quilos. A estrutura conta com equipamentos para etapas de pesagem, granulação, compressão, encapsulamento, revestimento e listagem, para desenvolvimento de medicamentos, em sua maioria oncológicos sólidos orais. Espero que tenham gostado de conhecer a nossa unidade de Biotech, a produção de medicamentos quimioterápicos e conhecer a nossa nova planta de alta potência. Obrigado. Aqui vai um agradecimento especial. Cada um de nós carrega dentro de si a missão de atuar na vida das pessoas. Há
muita responsabilidade em nossos passos. E caminhamos juntos, firmes, contribuindo na sociedade, auxiliando no desenvolvimento técnico e científico do Brasil e do setor. Cada opção de tratamento que chega para os pacientes leva um pedacinho do esforço e da dedicação que temos pelo que a gente faz. E por isso a gente agradece. Por serem parte de uma corrente, por serem pontes. Muito obrigado por estarem com a gente, atuando na jornada de vida das pessoas. Libs, porque se trata da vida. Bom, pessoal, a gente mostrou um pouquinho aí dos nossos processos produtivos. Alguma dúvida? Eu gostaria de perguntar um pouquinho, depois de conhecer bastante da Libs, um pouco sobre as oportunidades que vocês têm para aluno de graduação, também para pessoas que já se formaram, como funciona um pouco os processos seletivos. Legal, a gente tem o GUP, né, que é um site que a gente tem, que lá a gente mostra todas as vagas disponíveis, então vocês podem se cadastrar, podem entrar. Vocês também agora já tem o LinkedIn da Esté, né? Fica a dica aí, então dá para vocês entrarem em contato com ela, ela também publica oportunidades no LinkedIn. O LinkedIn da Libs também fala se tem vagas, então é um meio também ali, além do GUP, para vocês saberem. E eu acho que são mais esses meios. Tem mais algum, Esté, que eu lembro? É o LinkedIn e o GUP, né? E o site da Libs. O site da Libs, lá tem todas as oportunidades, né? A gente também tem programa de Jovens Talentos, né, Nura? Ah, verdade. Que é Você quer falar um pouquinho sobre? Não, a gente tem o programa de Jovem Talentos, né? Que também a gente não contrata estagiários, mas a gente contrata Jovem Talentos, mas esses Jovem Talentos, eles vêm do Senai. Então, é uma parceria que a gente tem com o Senai, que a cada 2 anos a gente recebe aí jovens talentos, e a maioria acaba ficando, viu, pessoal? Então é bem legal também. E recebi uma pergunta aqui também sobre, assim, as diferentes áreas que o engenheiro pode atuar na Libs. Eu sei que vocês falaram do próprio processo, mas também perguntaram um pouco sobre P&D, como funciona para os engenheiros, como é a demanda de novos medicamentos, a dinâmica, em que unidade fica. Seria sintéticos ou biológico? Acho que a pessoa não especificou, mas acho que biológicos mesmo. É com vocês, tá? Nossa, assim, engenheiro químico pode trabalhar em basicamente todos os departamentos da empresa, quase todos. Então, assim, eu trabalho na biotech, na parte de pesquisa e desenvolvimento. Tem engenheiros químicos que também são, além de mim, né? Tem outros engenheiros químicos na equipe. Também tem engenheiros que trabalham na planta de produção, que trabalham no controle da qualidade, que trabalham Nos sintéticos. Também, na sintéticos P&D, também. Na garantia da qualidade, na manutenção. Tem aí alguns engenheiros químicos que foram para a área de negócios.